Mas vamos ler, irmãos. Gabriel, lê para nós aí Apocalipse 16, versículos 1 e 2. Irmãos, aqui nós vemos o Gabriel acabou de ler, ouvi vindo do santuário. Que santuário é esse que a Bíblia está relatando, que João relatava ali? Fala, irmão João. Santuário celestial. Já existia um santuário aqui na terra? Existia, né? Mas antes que existisse esse santuário aqui na terra, já tinha o celestial, né? Porque quando Deus mandou Moisés fazer o santuário, ele falou assim: façam conforme o modelo que te foi mostrado no monte, né? E Jesus, então, quando ele esteve aqui na terra, e quando ele ascendeu novamente ao céu, ele entrou nesse santuário celestial, né? Ele entrou com um objetivo de salvar a humanidade. Jesus hoje, a Bíblia relata que Jesus hoje está no santuário celestial fazendo o quê? Intercedendo, né? Intercedendo por quem? Por nós, pela humanidade, né? Em especial para aqueles que adoradores de Deus, que aceitam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus, né? Aqui nós vemos então que o santuário, nós vemos que uma grande voz dizendo aos 7 anjos: ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Assim que terminou, Jesus saiu, assim que terminou o período da graça, Jesus falou assim: sai. Falou com os 7 anjos: vai lá, derrame as taças sobre a terra. A Bíblia relata que o primeiro anjo saiu e derramou a sua taça sobre a terra. E os homens portadores da marca da besta e adoradores da imagem sobrevieram então úlceras na sua vida. Então, aqui nós entendemos malignas e perniciosas. Então, quem são os adoradores da besta? Sabe, Kimberly? Quem são os adoradores da besta? Desculpe, eu vou citar os nomes aqui dos meninos, mas é só para a gente acordá-los, né? Nós vemos então que estamos vivendo em dias em que o mundo segue doutrinas, segue leis, segue normas. E a Bíblia relata que nos últimos dias da história dessa terra, o Espírito Profecia relata que haveria um momento que os homens seriam assinalados com a marca da besta, né? Seriam assinalados com a marca da besta. Essa marca, alguns já dizem que é um chip, né? Os evangélicos, principalmente, eles falam assim: um chip, já tem o sinal da besta, mas ele nunca chega realmente na realidade do que a Bíblia diz, né? E você que tem o número 666, você está perdido. E esquece que a marca da besta é justamente a vida que ele está levando diariamente, e a adoração ao dia, contrário ao dia que Deus espera que seja adorado, né? Então nós vemos aqui, a Bíblia fala que aquelas pragas úlceras seriam derramadas justamente sobre os adoradores da besta. Então, se você não adora a Deus, você adora a besta. E quem é a besta de Apocalipse? Aqui nós vemos a Bíblia, a história relata, não dá para a gente falar detalhadamente, senão o tempo passa do seu horário, né? Mas nós vemos que a besta é simbolizada como aqueles que adoram o sinal da besta, que é o domingo, né? E a besta está simbolizada lá no Vaticano, onde coloca acima de Deus os seus projetos, os seus planos, né? Nós vemos que lá em 538, quando o imperador Constantino ele exigiu que o mundo, a partir daquele momento, guardasse o domingo como dia santo, ele estava se colocando no lugar de Deus e transferindo a observância do sábado para o domingo. E dali para cá, então, veio-se crescendo esse poder, de uma forma que o mundo todo passou a abraçar esse dia como dia santo, desprezando o sábado santo da Bíblia. Por quê? Naquele período as Bíblias não eram permitidas como é hoje, né? E a propagação da mensagem do Vaticano cresceu rapidamente porque os homens eram obrigados a aceitar o que a Igreja Católica ensinava. E passou-se então o domingo como um dia santo, um dia sagrado. E o sábado foi tentando pisar mais dias ainda. Mas o versículo, vamos prosseguir na frente, que aqui nós vemos então que sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Então os homens ficarão, né? Ficarão sentindo dores terríveis, enquanto o povo de Deus estará separado. Você já vai imaginando aqui, aqueles que guardam o sábado, que
procuram observar a Deus diariamente, eles estarão livres dessas úlceras e dessas calamidades que sobrevirão para o mundo assim que a porta da graça fechar. O segundo flagelo, Kimberly, para nós, versículos 3, por favor. Aqui nós vemos então, lembra que lá no passado, quando Moisés foi lá e tocou nas águas, elas se tornaram em sangue, né? E aqui relata a Bíblia que pouquinho antes da volta de Jesus, a taça, o segundo anjo vai tocar a sua taça sobre o mar, e esse vai se tornar em sangue como de morto, e morreu todo sobrevivente do mar, todos que viviam no mar. Aqui nós vemos simbolizando então o desprazer de Deus com os planos de Satanás. Satanás planejou tirar o benefício de bênçãos para o povo de Israel, para o povo de Deus, e agora trazendo as suas ideias, os seus planos para não adoração a Deus, e agora então Deus mostra para o mundo que ele está insatisfeito com o mundo, porque eles decidiram não adorar a Deus, mas preferiram adorar um ser que se colocou no lugar de Deus. O versículo 4, aqui nós vemos, irmãos, que essa o terceiro flagelo que desceu sobre a terra, caiu também, foi sobre as águas, né? E essas águas também tornaram-se em sangue. Agora, não só, agora o primeiro nós vimos que foi diretamente no mar. E esse terceiro flagelo de sangue também serão derramados sobre todas as águas que o mundo consome, né? As pessoas irão abrir suas torneiras, em vez de sair água, vai sair sangue, né? Vai chegar lá na casa da irmã Antônia, né? Abre lá, sai água. Só que o vizinho vai lá e abre, sai sangue. Vai começar então a criar uma revolta com relação a esse povo. Primeiro caiu as águas, o sangue sobre a terra. Primeiro veio a úlcera que atingiu pessoas e o povo. A família da irmã não foi atingida. Eu estou colocando um exemplo, né? Aí o povo já começa a observar, mas por que eles não foram atingidos e nós somos atingidos por essas úlceras, essas dores terríveis? De repente agora vem o sangue, né? Abre-se a torneira e sai sangue em vez de ser água, e começa a feder. E o povo fica com sede e não sabe o porquê que está acontecendo. Olha na casa do vizinho, do cristão, do obediente aos mandamentos de Deus, e percebe que a casa dele tem água pura. Nós vemos então que esse flagelo já começa a deixar o mundo indignado. E começa uma perseguição mental e física com relação a essas pessoas. Por que está acontecendo isso com eles? E conosco acontece diferente. Nós vemos que nesse período então já sendo colocado o decreto dominical, ou seja, a observância, a obrigatoriedade de se guardar o domingo e não o sábado, vai ser uma forma geral, né? Enquanto hoje nós temos a oportunidade de abrir a igreja no sábado, os soldados estarão visitando as igrejas adventistas para ver se as portas estão abertas. Porque se tiver adoração nesse dia, no sábado, nós seremos obrigados a prestar conta na justiça. E o líder da igreja será levado para a prisão para ele testemunhar e provar por que ele está desobedecendo a lei da cidade, a lei do país e a lei do mundo, né? Então vai começar uma perseguição. Nós ainda não fomos condenados por completo. Já começará então a perseguição. E agora as igrejas que abraçaram a questão do domingo como dia santo, eles vão começar então a incentivar o governo a prejudicar esse povo. Lembra que lá em Apocalipse fala que você não terá direito de comprar nem vender se não tirar o sinal da besta? Então vai ser nesse período em que você já abandonou os prazeres do mundo, você se apegou aos prazeres de Deus, você vai começar então a observar o sábado realmente como deve ser observado, e você será perseguido. Nessa ocasião nós teremos que entregar ao nosso patrão o nosso trabalho. E agora é a ocasião de que nós estaremos pensando, e agora o que vai acontecer comigo? Muitos pais que dependem do salário recebido pelo governo ficarão sem salário. E como eu vou manter a minha vida, né? Então, esse período hoje é o período de preparar para essa ocasião. Não adianta eu deixar para preparar só na ocasião do decreto, porque não conseguirei encarar os desafios que virão. Porque muitos sairão daqui de dentro
para perseguir você. Né? E muitos que estarão lá fora virão aqui para dentro. Falar assim, é ali que é o povo de Deus, vou ficar lá. Né? Então você vê que uma certa vez eu ouvi um pastor falando que nesse período as igrejas vão lotar. As nossas igrejas estarão cheias. Porque aparentemente hoje parece que estão vazias, mas esses bancos desocupados serão ocupados por pessoas sinceras e entregues, que se entregaram totalmente a Deus. Começa a se mostrar aí a diferença entre o joio e o trigo. Né? Pessoas que são fiéis a Deus, estão lá fora, nas outras igrejas, estão se preparando para este momento que Deus está esperando para nós. E muitos aqui dentro da igreja estão se preparando para se perder. Estão se preparando porque não vão resistir. Hoje eu guardo o sábado, hoje eu não guardo. Hoje eu vou na igreja, amanhã eu não vou. Hoje eu oro, amanhã eu não oro. Esse trimestre eu não vou comprar a lição da escola sabatina porque o dinheiro não vai dar, então eu não vou estudar a lição. Irmãos, isso é um perigo. Se eu deixo de orar, eu não terei forças nessa ocasião para enfrentar esse problema sério que acontecerá conosco. O quarto flagelo está em 16, versículo 8. Eu pedi a Júlia que lê para nós, por favor. Irmãos, nesse período, nós vemos então que o sol vai aquecer muito, 7 vezes mais, né? E o sol realmente vai atingir pessoas que não vão resistir, vão ser queimados pelo poder do sol. Hoje nós ficamos apavorados quando está muito quente, né? Lá em casa o ventilador é ligado direto. Eu falei, a conta de luz vai ficar por conta das meninas, né? Porque o sol aquece terrivelmente, né? E nós ficamos insatisfeitos, está quente demais, olha para fora, fica debaixo de uma árvore e tal. Agora, nesse período, irmãos, o sol realmente vai vir e vai derreter pessoas. Mas serão apenas aqueles adoradores da besta e da sua imagem. Né, irmão? Imagina você entrar debaixo de uma árvore e esperar o vento passar, e o vento não vem, o fogo vem, o sol vem e te faz ficar desesperado e até morrer. Isso vai acontecer com os infiéis, os que não aceitaram o sábado bíblico da Bíblia Sagrada. Agora, é apenas o sábado. Eu estou colocando o sábado aqui porque o sábado é o selo de Deus e o domingo é o selo da besta. Mas para que eu seja esse sincero cristão, eu tenho que estar preparado não é só na questão do mandamento do sábado. Eu tenho que fazer uma revisão geral hoje, como nós vimos na lição da escola sabatina. Há uma necessidade de fazer uma entrega total ao Senhor do sábado, para que eu possa realmente falar assim, realmente eu estou servindo a Deus verdadeiro. Se eu apenas não trabalho no sábado, se eu apenas não evito certas atividades no sábado, isso não é o suficiente. Deus espera uma transformação completa na minha vida durante toda a semana. E o sábado é apenas um momento para me alegrar com o Senhor, sentir a presença dEle e me preparar para esses acontecimentos mais à frente. O quinto flagelo, lê lá novamente, Gabriel, versículos 10 e 11. Irmãos, agora vem o quinto flagelo é derramado lá sobre o Vaticano. É derramado bem ali sobre os líderes da igreja católica. E eles vão sentir dores terríveis, eles vão reclamar, vão blasfemar do Deus que nós cremos. E vão agora começar a criticar os guardadores do sábado. E eles vão começar a incentivar o governo, falar assim, a culpa de nós estarmos sofrendo é que esse povo está seguindo uma lei que Deus não determinou. Porque nessa ocasião o próprio Satanás vai descer à terra em alguns locais, e ele vai vir e falar assim, fui eu quem mudei a santidade do sábado para o domingo. Então esse povo que está adorando o sábado aí, eles estão atrapalhando a paz mundial. Qual é a luta hoje do poder papal, do Papa no geral? Aproximar de todas as religiões do mundo e preparar essas pessoas para a adoração do dia de domingo como dia santo. A unificação das igrejas. E a Bíblia diz que quando o mundo falar assim, a paz, haverá repentina destruição. Né? Então, quando eles alegarem que para ter paz apenas tem que atingir esse povo, nós seremos agora perseguidos. Seremos expulsos de nossas casas. Seremos rejeitados pelas nossas vizinhanças, pela sociedade. As pessoas irão zombar de nós, irão nos apedrejar, irão nos machucar, e nada o governo vai puni-los.
porque nós seremos o escárnio, né? Escória da sociedade. Nós não seremos pessoas especiais, seremos pessoas rejeitadas realmente. Eu fico observando que hoje eu tenho minha filha no internato, né? Nós temos os nossos hospitais adventistas, tudo isso será fechado. As escolas, os hospitais, né? Então tudo isso será fechado, o governo vai tomar conta. E nós seremos expulsos. Quem ficará aqui? Por isso que a irmã White fala que nos últimos dias nós temos que ir para as pequenas cidades para os campos, para nos prepararmos para este encontro, para este momento. Porque muitos de nós não iremos resistir. E é interessante sabermos que Jesus irá permitir que alguns de nós descansem antes da volta de Cristo, para nós não nos perdermos. Nós vemos aí que o amor de Deus é tão grande por nós, pelos seus filhos, que ele vai falar assim, não, esse aqui tem condição de aguentar até o último momento. Eu vou permitir que ele fique para ver a minha glória, não passar pela dor da morte. Mas ele vai olhar para outros e falar assim, não, é melhor você descansar para que você não perca a sua salvação. Glória a Deus por isso. Porque às vezes nós falamos, mas eu quero ver Jesus voltar em nuvens. Então se prepare para isso. Será um momento glorioso, será um momento espetacular. Mas eu tenho que estar alicerçado. Assim como Paulo passou momentos aprisionado, preso, nós também seremos, aqueles que ficarmos aqui na cidade, serão colocados lá dentro das grades, serão criticados, serão abusados, por temerem o nome de Deus. Então, se você quer ver Jesus voltar em glória, em vida, você se prepare para enfrentar esses problemas também, né? Não existirá, só um pouquinho, irmão, não existirá a constituinte, será totalmente mudada. Hoje nós temos liberdade religiosa, tem um artigo lá que diz, lá na Constituinte brasileira. Mas isso aí vai ser mudado, como já foi mudado várias vezes, né? Ele via ali o sofrimento do povo, ele via atingindo a sua família, mas ele não se arrependia do que ele sabia que tinha algo especial que estava atuando naquele momento. Mas o povo estará tão voltado aos seus costumes pagãos, aos seus costumes mundiais, que irão apenas tentar destruir o povo santo de Deus, como o faraó tentou. Quantas vezes ele tentava fazer com que os seus magos, os seus feiticeiros, fizessem o mesmo milagre, a mesma situação que Moisés e Arão fizeram e não conseguiram. Mas mesmo assim, ele mentia. Ele falava, não, fala com Deus para parar lá, que depois vocês podem seguir. E ele mentia e não cumpria com a sua palavra. Irmãos, naqueles dias no passado, esses acontecimentos foram para tirar o povo de Israel do Egito. Agora, nesses últimos dias que virá, será preparando o povo para serem destruídos aqui e levar o povo de Deus para o céu. Não haverá uma segunda oportunidade, não haverá uma segunda chance. Então pode ser que, se nós estivermos continuando amortecidos, dormindo, como a Bíblia fala em Apocalipse, nos dias de Laodiceia, vivendo de qualquer jeito dentro da igreja, nós não iremos conseguir resistir, né? Nós iremos mudar de lado. Nós iremos chamar a imprensa e falar assim, eu sei onde está escondido um certo povo adventista, vamos lá, vamos atingir esse povo. Eles terão o prazer de ir contra o povo de Deus. Pode ser você, pode ser eu, se não estivermos ligados diretamente ao nosso Deus, né? E agora, o sexto flagelo, nós vemos aqui, irmãos, nesse momento então, nós vemos aqui o sexto flagelo. As águas vão secar, a sua taça foi derramada sobre o grande rio Eufrates, as águas secaram. E aqui nós vemos, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. E aqui no versículo 3, então veio sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, né? Eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Aqui nós vemos então, a profecia mostra que esses 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, o espiritismo, o catolicismo, islamismo, né? Nós vemos aí os 3 espíritos imundos semelhantes a rã, o catolicismo, o espiritismo e o protestantismo. Eles vão se unir, todas as igrejas vão se unir
Hoje por quê? Qual é a semelhança do protestantismo com o espiritismo e o catolicismo? Qual é a semelhança dos três? Uma das semelhanças importantes que nós vemos é a imortalidade da alma. Todos acreditam que o ser humano morre e vai para o céu ou vai para algum outro lugar, né? É um dos pontos básicos. E o outro ponto seria a santidade ao domingo, né? Então, quando eles conseguirem fazer com que todos esses, o protestantismo, o catolicismo e o espiritismo se unam, eles vão agora se juntar e decretar algo para destruir aqueles que não guardam a santidade do domingo. E ele está levando de uma forma tão fácil, tão assim, bondoso, que está levando as pessoas a acreditar que realmente existe santidade no mundo protestantismo, esses milagres e curas. Eles estão fazendo milagres e curas, eles estão fazendo com que pessoas entrem na igreja, depois deixam a muleta lá e vão andando livres e continuem em desobediência aos mandamentos de Deus, né? Uma vez eu estava dando um estudo próximo, foi até com o irmão João, com a irmã Rosa, ali naquela família lá, quando vi que o rapaz ficou nervoso, quando eu falei que não cria que aquela pessoa que estava fazendo milagre era de Deus, e ele ficou nervoso com isso. Mas como não pode ser de Deus? Se ele orou, pediu, mas a Bíblia fala que aquele que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração é abominável. Quem está atuando ali naquele momento? É o próprio Satanás, né? O que mais está chamando. Hoje a juventude fala assim, não vou para a igreja adventista porque é tudo quieto, não vê muita festa, não vê muito barulho. Aí você vai ali no centro, aí você vê uma igreja badalada e os jovens pulando a igreja. Mas que doutrina eles têm da salvação? Entra vazio e sai vazio, só saem eufóricos, porque ali o diabo ele conhece muito bem da música, ele sabe onde atinge o cristão, as pessoas o ser humano, e principalmente os jovens. Então, Deus ele está usando pessoas com mentes sensatas, né? Mentes voltadas para o conhecimento da Bíblia Sagrada, né? A nossa igreja tem que ter essa preocupação de colocar na mente dos jovens da igreja as verdades que se aproximam para o fim, né? Muitos, não digo, até a nossa igreja hoje também já está envolvida nesse esquema de mensagens, músicas, que está tirando pessoas dentro da igreja. Mas vai conversar com eles, não sei. O que é de ser adventista? Não sei. Por que você guarda o sábado? Porque minha mãe guarda, meu pai guarda, minha igreja guarda, minha igreja manda. Aí começa a usar uma coisa, usar outra, mas não tem nada a ver, isso não tem problema nenhum. E as pessoas começam a se envolver com o estilo de vida do mundo e aos poucos vai trazendo para dentro da igreja e obriga os líderes a aceitar aquilo. Por que você não aceita? Na igreja fulano de tal aceita. E é adventista também. E aí? Muitos de nós, como líderes da igreja, perderemos a nossa salvação por negligenciarmos de falar a verdade e deixar com que a inverdade cresça no meio do povo de Deus. Agora, Hannah, lê para nós o 7º flagelo. Nos dias que o povo de Deus estará sendo perseguido, a terra vai virar de uma forma tão estranha que as ilhas vão desaparecer, né? Nós vemos aí que a terra vai estar totalmente em desordem. O mundo, os cientistas, os líderes religiosos estarão dizendo o que está acontecendo com o mundo, né? E o povo de Deus estará escondido, estará pregando, alguns estarão presos, né? Nesse período, então, o governo vai decretar morte para os observadores do sábado. Vai haver um decreto, onde agora sim decretou, vamos acabar com esse povo, porque senão, se esse povo não morrer, nós estamos perdidos. E eles não se arrependem dos males e daquilo que eles estavam fazendo. Eles simplesmente vão apontar e falar assim, o errado são eles, porque Deus já desceu, já falou que o sábado está anulado, que agora o dia de guarda é o domingo. Deus está do nosso lado, o errado é esse povo, vamos acabar com eles, que Deus vai ter misericórdia de nós. E não vão aceitar a Bíblia mais como regra de fé, mas a regra de fé vai ser eles e suas doutrinas más. Satanás estará feliz nesse período. Agora haverá uma quantidade de pessoas, os descendentes estarão espalhados em todo o mundo, buscando a Deus, cantando hinos. Outros estarão aprisionados, estarão como Paulo lá também, estarão cantando,
nas prisões, estarão louvando a Deus. E aqui, irmãos, quando terminar isto, quando as pragas forem derramadas, e se nós continuarmos estudando, Jesus irá apontar-se no céu. Quando for decretado, quando os homens saíram à sua procura, já com sangue na veia, com ódio, com suas armas, irmão White fala que quando alguns soldados chegarem até atirar, a bala vai parar no meio, ela não vai prosseguir, porque o anjo do Senhor vai aparecer com a sua espada desembainhada para defender o povo de Deus. Louvado seja Deus, irmãos. Eu quero estar junto com esse povo. Se eu não estiver vivo, mas eu quero ressuscitar para ver a glória de Jesus, amém? E que Deus abençoe você e eu, que nós possamos nos preocupar com isso hoje. Amanhã pode ser tarde demais. Se nós acharmos que o mundo vai continuar do jeito que está, e acharmos que é impossível Deus destruir esse mundo tão bonito, nós estamos perdidos. Porque esse mundo é lindo em algumas partes dele. Mas mais belo ainda é aquilo que está descrito na Bíblia, que fala, aquilo que o olho não viu e que o ouvido não ouviu, aquilo que a mente jamais imaginou, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aquilo que você não imaginou de beleza, de grandeza, é o que Deus tem preparado para você e para mim. Agora, esse Deus, irmãos, Ele é poderoso, Ele é duro, Ele é fiel, Ele vai destruir realmente. Homens, mulheres e crianças que não aceitarem hoje os desafios de Deus, os projetos que Deus tem planejado para a humanidade, estarão perdidos e irão passar por esses sofrimentos e depois pela dor total da destruição com o fogo. Que Deus abençoe você e a mim. Nós iremos ouvir uma mensagem musical agora. Que Deus esteja presente na sua vida e na minha também. Que ao ouvir essa mensagem nós possamos também fazer uma revisão em nossa vida. Estou eu me preparando para ir para o céu? Homens dizem que eu estou onde eu nem entro mais. Trocaram a intimidade em busca de sinais, correndo contra o tempo em suas construções carnais. Somente a minha graça já não o satisfaz. Homens dizem que eu habito onde eu nunca entrei. Sou santo e não habito onde o orgulho é rei. Ouros em templos não atraem meu favor. Eu não habito em templos, eu habito no louvor. Pra que riquezas se eu decidi lá, de onde a glória não dá pra comparar? Pra que tesouros se eu desfiz dos meus? Enquanto reis se fazem deuses, eu me fiz plebeu. Santo e não habito onde o orgulho é rei. Ouros em templos não atraem meu favor. Eu não habito em templos, eu habito no louvor. Pra que riquezas se eu decidi lá, de onde a glória não dá pra comparar? Pra que tesouros se eu desfiz dos meus? Enquanto reis se fazem deuses, eu me fiz plebeu. Pra que riqueza se eu decidi lá, de onde a glória não dá
dos meus. Enquanto reis se fazem deuses, eu me fiz plebeu. Pra que riquezas? Deixou a sua glória. Por isso nós te adoramos, adoramos, aleluia. Tua presença vale mais, tua presença que o ouro, que a prata, que os prazeres desse mundo. Queremos ser como Jesus.